Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 114, segundo livro de Reis, capítulos 6, 7 e 8. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje é o dia de número 114. Nós estamos no segundo livro de Reis, capítulos 6, 7 e 8. Nós estávamos meditando ontem sobre o profeta Eliseu, revendo um pouco aquilo que nós vimos. Eu acredito que até agora nós encontramos três profetas principais. Primeiro nós temos Natã, no primeiro livro de Reis, aquele que confronta, aquele que abre os olhos, aquele que diz a verdade para Davi, que tinha cometido aquele grande pecado com Betsabeia, que era aquela que era mulher de Urias. Então primeiro nós temos Natã, depois nós temos Elias e no dia de hoje nós temos Eliseu. O padre já disse outras vezes, gostaria de falar de forma muito breve novamente. Quem sabe um dia nós podemos estudar capítulos, versículos com muito aprofundamento, com detalhes, podemos até fazer uma pesquisa mais detalhada, mas a nossa intenção para esse ano é fazer um sobrevoo, é ter um conhecimento geral daquilo que nos diz a Sagrada Escritura, é conseguirmos ter os elementos gerais da Bíblia e depois nós vamos aprofundando. E quando eu falo em elementos gerais, o padre já disse, estou dizendo isso novamente para nós entendermos a importância dos profetas. Na minha mente é como se tivessem algumas colunas. Tem gente que vê a linha do tempo como se fosse assim, uma faixa, aí você vai dividindo com alguns cortes. Para mim, quando eu começo a dizer para vocês, quando eu penso no Antigo Testamento, a primeira coisa que vem na minha frente é como se fossem 7 colunas desta forma, uma do lado da outra. A primeira coluna nós chamamos de criação, Gênesis de 1 a 11. Então aqui nós temos uma coluna. A segunda coluna eu chamaria de patriarcas. Então nós temos Abraão, Isaac e Jacó. E aí tem os 12 filhos de Jacó, que era como se fosse uma segunda coluna. A terceira coluna é o tempo do Egito. O povo ficou escravo no Egito, depois o povo precisou sair do Egito, e aí tem o libertador que é Moisés, aquele que auxiliou Moisés foi Araão, e depois nós temos Josué. Isso nós chamamos de terceira coluna. E aí a quarta coluna nós chamamos de juízes. O tempo quando o povo esteve na terra prometida, na terra santa, e eles precisavam se organizar, precisavam vencer os adversários, precisavam se encontrar, precisavam de fato se organizar e se preparar para guerras lá. Então nós temos aqui a quarta coluna que nós chamamos de juízes. A quinta coluna nós chamamos de período da monarquia. Essa quinta coluna nós temos A e B. Por que A e B? Dividida em duas partes. A eu chamaria de monarquia unida. Nós temos Saul, nós temos Davi e temos Salomão. Nós vimos ali no primeiro livro de Reis, capítulo 12, que a monarquia ela foi dividida. Agora nós temos 2 reis. Daqui a pouco mesmo, daqui a poucos dias nós vamos ver que vai sobrar só um, porque o reinado do norte ele vai ser destruído. Então nós temos um reino norte, nas 10 tribos do norte, que chamamos de Israel, e temos um reino sul, nas 2 tribos do sul. Então aqui a monarquia ela foi dividida. E aí depois nós vamos ver o exílio da Babilônia e o pós-exílio, a coluna 6, a coluna 7. Quando nós falamos nos reis, a pergunta que nós devemos fazer é: quem que era um freio para os reis? Quando os reis erravam, quando os reis cometiam coisas depravadas, quando os reis se afastavam de Deus, quando os reis não eram sinal da presença de Deus, quem era o enviado de Deus, quem estava naquele momento como se fosse uma coluna paralela? Eram os profetas. Então, quando nós falamos em monarquia, todas as vezes que vocês pensarem em um profeta na Bíblia, e nós conhecemos muitos, conhecemos Isaías, conhecemos
Joel, conhecemos Daniel, nós conhecemos Oséias, nós temos Isaías, nós temos inúmeros profetas. Quem que é o profeta? O profeta é como se fosse uma linha que caminha do lado da monarquia. Então nós temos a monarquia e a profecia, as duas caminhando uma do lado da outra. E nós vamos ver isso de forma muito mais clara no último grupo de livros da Bíblia. Nós temos Pentateuco, nós temos os livros históricos, nós temos os sapienciais e depois nós temos os livros proféticos. Nós vamos ver ainda de forma muito mais clara isso quando nós estudarmos os livros proféticos. Então aqui precisa ser claro. Nós vamos ver isso ainda, na história vai ficar ainda mais profunda, ainda mais visível no próximo livro quando nós falarmos de crônicas. Então agora nós estamos vendo uma história retilínea, mas durante essa história teve alguns personagens que foram sinal da presença de Deus. O nome deles é profeta, ou o nome deles são os profetas. Nós tivemos Natã, nós tivemos Elias e agora nós temos Eliseu. Quando nós falamos de Eliseu, no dia de ontem nós vimos vários milagres de Eliseu. No dia de hoje nós continuamos vendo alguns milagres, mas principalmente a ação dele em tempo de guerra. Veja, quando nós falávamos de milagres, nós começamos a ver de Eliseu a partir do capítulo, quem tem a Bíblia pode dar uma volta, nós começamos a ver sobre Eliseu praticamente a partir do capítulo 2. Depois aqui tem uma sequência muito grande de milagres. Capítulo 4, o óleo da viúva. Aquela mulher ela não tinha óleo, então Eliseu ele diz assim, olha, pegue vasilhas na vizinhança e pegue o óleo que você tem. Então foi, pegou vasilha na vizinhança e começou a encher uma vasilha de óleo. E enchia outra. Aquilo ali foi um grande milagre. Então, ele não pediu para buscar óleo na vizinhança, pediu para buscar só a vasilha. E aí foi enchendo, foi te multiplicando. Depois que ele tinha muito óleo, ela tinha muito óleo, vendeu aquele óleo e aí ela teve dinheiro por muito tempo. E aí tem muitos outros milagres. Uma mulher que era rica, não podia ter filho, ela engravida. Depois aquela mulher que é rica, ela tinha o seu filho e aí o seu filho morre. E aí Eliseu, através de uma oração, é como se ele ressuscitasse, ele desse vida, reavivasse esse menino. Então aqui nós já temos pelo menos aqui 3 milagres. E aí nós temos o quarto, que é o da panela envenenada. Estavam com fome, tinham uma panela, foram no campo, na floresta, pegar ervas e aquela erva ela estava envenenada. E alguém disse assim, essa panela é uma panela da morte. E aí ele colocou um pouco de farinha, de repente aquilo se tornou alimento. Veja, mais um milagre. Depois tem a cura do leproso de Naamã. A cura do leproso de Naamã. E havia um leproso, que ele era um dos chefes, ele era um dos guerreiros de um exército de um povo vizinho, e aí Eliseu, ele pega e intercede, acontece ali um grande milagre com esse leproso. Então, são inúmeros milagres. Hoje, no capítulo 6, onde nós começamos, podia ter até sido visto no dia de ontem, nós vimos que havia se perdido um machado no rio. E aí Eliseu, ele explica como que aquele machado deveria ser achado. Ele faz um momento de oração. Ele realiza ali um grande pedido a Deus e acontece um grande milagre. Um dos discípulos de Eliseu, depois que ele perdeu o machado no rio, Eliseu, ele faz um ferro flutuar no rio e aí depois o machado, ele é recuperado. Então nós vemos aqui grandes sinais da vida de Eliseu. Um grande instrumento de Deus na vida daquele povo. Porém, tem uma passagem que não saía da minha cabeça, que eu dei risada quando eu vi, e eu fiquei refletindo e pensando sobre ela. Veja, nós estamos falando sobre profetas até agora. Natã, Elias, Eliseu. No final do 2º livro de Reis, nós vamos ver outro profeta chamado Isaías. Padre, lê novamente essa passagem. Para mim, às vezes a gente lê distraído, a gente não consegue perceber as coisas, mas se a gente lê com calma, é mesmo para rir. De repente, diz assim, de lá subiu a Betel. Quem? Eliseu. Eliseu tinha subido a Betel. Ao subir pelo caminho, um dos rapazinhos que saíram da cidade zombaram dele. Então, isso daqui é uma introdução para o dia de hoje, para nós entendermos bem os profetas, e também começar a responder esta pergunta que fazemos. Padre, por que tanto sangue? Por que tanta guerra? Por que tanta confusão? Hoje eu gostaria de refletir com vocês. Muitos colocam no comentário, eu às vezes também faço essa pergunta. Então Eliseu foi um grande homem. O que o padre viu até agora com vocês Eliseu realizou através
Foi como um instrumento para Deus realizar muitos milagres. Aí, de repente, ele estava indo para Betel, onde tinha um santuário regional, nas tribos do norte. Então, Eliseu estava indo para Betel, e de repente alguns rapazinhos, alguns jovens, alguns adolescentes se aproximaram e começaram a zombar dele dizendo: sobe careca, sobe careca. Então, já sabemos algo aqui sobre Eliseu. Nos dias de hoje a gente chamaria de bullying ou de apelido. Apelido no português de Portugal é como se fosse sobrenome. Então, no inglês a gente fala nickname. Então, apelido, ou zombaria, ou bullying, o nome que vocês quiserem. Isso daqui era muito comum na minha geração, na geração de muitos de vocês na infância. Ninguém morreu por isso. Então, sobe careca, sobe careca. Eliseu virou-se, se olhou para eles e os amaldiçoou em nome de Javé. Então saíram do bosque 2 ursas e despedaçaram 42 deles. Dali foi para o Monte Carmelo e depois voltou para Samaria. Eu confesso, o padre meditou rápido esse texto e eu fiquei perguntando, como que a gente vai justificar isso? Imagina, às vezes a gente quer forçar uma explicação. Como que a gente vai justificar? De repente começa a chamar o profeta, careca, careca. Ele fica revoltado, amaldiçoa, sai 2 ursas que matam 42 pessoas. Qual que é a explicação para isso? Aqui eu vou ser muito sincero e vou dizer para vocês. Eu posso estar errado, a igreja não se pronuncia oficialmente sobre isso, é um texto aberto, a gente pode interpretar, pode ser que amanhã eu dou outra interpretação. Sabe qual que é a minha interpretação? Eliseu está completamente errado, não tem justificativa. Chamou de careca, o padre tem 1,99 m, eu tenho 1,89 m, quando eu era na escola eu estudava, no 2º grau eles me chamavam de girafa, de cabeção, pescoço, e aí às vezes eu não conseguia enxergar direito, então eu sentava na frente, e eu não sabia que precisava usar óculos. Vejo drama, muitos dão risada, mas olha o meu drama. Sentava na frente porque eu não conseguia enxergar. Aí eu sentava na frente, ô cabeção, sai daí, vai pro fundo, não sei o quê. Aí eu ia pro fundo, não enxergava, não copiava, não tirava nota. Era um grande drama. Quando eu comecei a usar óculos foi uma solução. Ô careca. E aí sai 2 ursas da floresta e devora 42 pessoas. Sabe por que é isso? Para nos mostrar que nós não viveremos em ambientes perfeitos. Nem na igreja, nem na família. Ambientes, o joio e o trigo crescem junto. Então a Bíblia é isso. A Bíblia é mostrando o joio e o trigo crescendo juntos. Esses dias eu encontrei com um homem bom no ônibus comigo, e a gente andou alguns minutos ele falando, padre, eu tenho uma família nessa cidade, onde que é minha mulher, mas a minha filha ou meu filho já mora aqui na cidade do senhor, em Macau tem uma outra família. E aí ele conversando, explicando o drama dele. Normalmente, claro que tem um erro aqui. Ele errou, ele falou, padre, eu errei muito na minha vida, hoje eu pago por isso. Mas você vê que ele é um homem de caráter, um homem bom. Então, por que eu estou dizendo? Deus não descarta as pessoas. Deus não joga as pessoas fora. Deus não condena ninguém antes da morte. Então, a gente tem que aprender a conviver com situações difíceis, pessoas difíceis, aprender a conviver com pessoas imperfeitas e saber, a igreja, muitos querem uma igreja totalmente pura, totalmente perfeita, sem problemas, sem complicações. Não tem. Isso não significa que a gente vai trocar o certo pelo errado, que errado é errado, mas aprender a conviver com situações difíceis, pessoas problemáticas e situações que muitas vezes nos envergonham. Então veja, Eliseu, grande instrumento, grande profeta, ele usou o dom que Deus lhe deu como revanche, como vingança contra alguns meninos que tinham provocado e zombado dele, chamado ele de careca. Então essa é a minha explicação. Então, querido irmão, o bem e o mal está dentro de cada um de nós. Isso daqui é uma luta para sempre. Então é assim que eu vejo. Então, Eliseu, um grande profeta. Não é porque acertou muitas vezes que vai ser perfeito, não é porque errou uma vez que vai ser ruim. Então aqui é um contexto muito, muito complexo. Eu digo isso porque para a gente perceber que em meio a tanto sangue, tanta guerra, tanto erro, tanta complicação, a gente já viu aquelas 5 mulheres que aparecem na genealogia de Jesus, tanta complicação para nos dizer, Deus continua agindo no mundo, mesmo com pessoas imperfeitas. Começo do capítulo 6, nós encontramos aqui mais um testemunho, mais um milagre que Deus realizou por intercessão por meio de Eliseu. E aí na segunda parte do capítulo 6, nós temos um momento de guerra. A guerra que era a guerra dos arameus. Vocês podem encontrar a partir do versículo 8. Então o que aconteceu? O rei de Israel, ele foi informado por Eliseu que ele deveria se esconder, porque os arameus, eles estavam por perto e eles iriam chegar.
Então o rei de Israel ouviu, ele começou a ficar atento, e o rei dos arameus, ele ficou sabendo que alguém estava dando informação sobre o seu povo, sobre o seu acampamento. Então ele falou para um dos seus líderes: como que o rei está sabendo quem está dizendo isso para nós? Como, ou melhor, como que o rei está sabendo que alguém está contando para ele, o rei de Israel? Como que o rei de Israel está recebendo informações a nosso respeito? Tem alguém aqui do nosso meio que é traíra, que está levando as informações, precisamos tomar uma atitude. E aí, de repente, alguém diz: olha, não é o rei que está sabendo por conta dele próprio, nem alguém que está nos entregando, tem um profeta no meio deles. Esse profeta é Eliseu. E aí, o rei dos arameus tenta matar Eliseu. Porém, a situação muda. Eliseu ele faz uma belíssima oração. Depois, se vocês quiserem, versículo 17, minha Bíblia está grifada. Faz uma belíssima oração, Eliseu, no capítulo 17. Belíssima oração. Depois, aqui mais para baixo, vocês vão ver que está grifado de novo. E aí, eles vencem a guerra. E depois que eles vencem a guerra, aqui tem uma mudança teológica. Aqui tem uma grande mudança teológica. Até aqui tinha a lei, nós lembramos do anátema. O que é a lei do anátema? Você vence uma guerra, você destrói ali nos Juízes, no começo da monarquia. Você vence uma guerra, você destrói totalmente a população inimiga, e aí você devasta até as coisas que foram conquistadas, você joga fora para começar do zero. Então era assim. Aqui começa uma teologia nova com os profetas. Qual que é essa teologia? O texto diz assim: quando os viu, o rei de Israel disse a Eliseu. Aqui já estava vencendo os arameus. Então o rei de Israel disse a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Uma guerra. Devo matá-los, meu pai? Mas ele respondeu. Aqui já tem um coração de Novo Testamento. Um coração daquilo que nós vimos em Jesus. Então o rei de Israel perguntou para Eliseu: devemos matá-lo? Pergunta em contexto de guerra quase óbvio. Mas ele respondeu: não. Tiras a vida àqueles que tua espada e teu arco fizeram prisioneiros? Dá-lhes pão e água, para que comam e bebam e depois voltem para o seu senhor. O rei serviu um grande banquete. Depois de terem comido e bebido, despediu-os e eles voltaram para o seu senhor. Os bandos arameus não fizeram mais incircuncisão no território de Israel. Então, segundo livro de Reis, capítulo 6, versículos de 21 até o versículo 23. Aqui abre o nosso coração. Aqui é um recorte no Antigo Testamento. Aqui é um toque no Antigo Testamento com características cristãs, com características de Jesus, com características profundamente amorosas. Estavam vencendo a guerra. Então o rei de Israel pergunta: posso matá-los? Eliseu diz: não, não mate. Ofereça um banquete para eles. Que é isso? Isso não... Que coisa, que coisa. Você está numa guerra, você está ganhando a guerra, seu adversário está próximo de você, você vai oferecer um banquete para eles. O que aconteceu? Ofereceu um banquete, eles comeram, foram embora e nunca mais atacaram Israel. Então aqui nós vamos vendo que Eliseu aqui já é um grande sinal de sabedoria, um grande sinal da presença de Deus. Então, um texto muito interessante. E aí na segunda parte, adiante ainda no capítulo 6, o padre vai ser breve, a introdução hoje foi um pouco longa, o padre vai ser introdução longa para falar da importância dos profetas. Samaria estava em guerra, Samaria estava em fome, um período aqui de grande fome, fala aqui o valor da comida, da alimentação, diz aqui, olha, no final, se vocês observarem, o texto aqui tem uma parte que diz assim, versículo 25. Houve então grande fome na Samaria e o cerco foi tão cruel que uma cabeça de jumento valia 80 ciclos de prata. E a quarta parte de uma cebola, 25% de uma cebola selvagem, valia 5 ciclos de prata. Um ciclo de prata hoje, um ciclo de prata tem mais ou menos 11 gramas. O valor no dia de hoje seria $8,50, aproximadamente R$50 para quem está no Brasil, para quem está aí na Europa, mais ou menos 7 euros. Então, olha, 25% de uma cebola, olha o preço, R$200, é muito caro, é muito caro. E aí, era um período de fome, um período de seca, um período de muita dificuldade, e depois Eliseu ele faz uma profecia que aquele período iria terminar,
e aí aquele período termina ali muito em breve. O texto vai dizer como que ele termina no capítulo 7. Capítulo 7, quando termina esse período de fome na Samaria, quando termina esse período de seca. Haviam 4 leprosos. Esses 4 leprosos pensaram assim: se nós ficarmos onde que nós estamos, nós vamos morrer de fome. Então é melhor correr um risco e no acampamento do povo que nós estamos em guerra, do acampamento dos arameus, e ver o que eles têm lá, se tem alguma comida, tem alguma coisa, nós irmos no acampamento deles e morremos, do que morrermos aqui sem tentar nada. Então vamos arriscar alguma coisa. É melhor tentar alguma coisa e morrer lá do que morrer de fome aqui parado. Eles foram no acampamento dos arameus, viram que lá não tinha nada, e aí tinha muito ouro, tinha muitos bens, eles pegam, trazem, repartem, e a partir desses bens eles conseguem sobreviver e conseguem aqui ter alimento e conseguem progredir um pouco naquilo que era a subsistência desse povo. Então nós temos aqui um grande sinal de Eliseu dizendo que através da sua profecia aquele povo iria sobreviver. Então, padre, vai ser muito rápido. Nós temos o fim do ciclo da fome e depois no capítulo 8 nós temos a história da Sunamita. Quem foi a Sunamita? Alguém que apareceu no capítulo 4. Ela tinha um filho que tinha morrido devido a uma situação que era uma mulher rica e o filho ele tinha morrido e depois Eliseu tinha rezado, o filho tinha voltado à vida e aí ele tinha dito ali àquela mulher: olha, aqui nós estamos em um período de fome, um período de guerra, você deve fugir de onde você está, ali bem no norte de Israel, fuja daqui. Então ela fugiu por 7 anos, essa mulher sunamita, ela fugiu com o filho que tinha morrido, Eliseu reza, ele ressuscita, foge com ele por 7 anos, eles vão para a terra dos filisteus, depois de 7 anos ela volta. E ela volta naturalmente, 7 anos ela não tinha terra, não tinha nada. E aí quando ela voltou, o rei deu terra, deu os bens, tudo aquilo que ela tinha perdido, e aí a vida dela volta ao normal. E aí no final do capítulo 8, nós temos aqui 2 reis. Nós temos o rei de Israel, que é Jorão, e nós temos o rei de Judá, que é Josafá. Padre, o que importa esse rei de Jorão, esse rei Jorão, que é o rei de Israel? Ele está no lugar, aqui é o sucessor de Acabe, que foi um dos piores reis, um dos mais criminosos e violentos que teve. Então, amanhã a história vai continuar dizendo um pouco mais da história dos próximos reis. No dia de hoje, nós vimos a continuação da história do profeta Eliseu. Continue lendo, continue meditando, continue avançando. A Sagrada Escritura, sem dúvida nenhuma, é um grande presente de Deus para a nossa vida. 2 testamentos que, para ganharmos a herança, precisam ser conhecidos. Muito obrigado, Deus te abençoe, vamos adiante e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.